Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 ao 14. Vamos ler esse trecho inteiro. João 1, verso 1. Vamos ler juntos? Vamos fazer uma coisa que a gente faz tempo. Vamos ler todos juntos. João 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, mais uma vez te pedimos que o Senhor tome a porção da Tua Palavra, o Senhor tome o controle dela nesta hora, e o Senhor venha nos ensinar, o Senhor venha a interpretar a nós, o Senhor venha ministrar a ela a nós, porque essa palavra vai muito além do nosso entendimento, essa palavra vai muito além da nossa ótica humana, isso é revelação de Ti, isso nasce no Teu coração, isso nasce no Teu Espírito. Então carecemos da intervenção do Espírito nessa hora, para poder receber de Ti, Senhor, a porção que nos cabe nessa hora. Abençoa a palavra sobre as nossas vidas, ministra a palavra do Senhor sobre as nossas vidas. Pedimos isso, Pai, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esses 14 versos iniciais do Evangelho de João traz o que provavelmente é uma das mais profundas e extraordinárias revelações do Senhor dada a um homem. E eu creio que dentro dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, provavelmente esse é o trecho mais profundo e mais extraordinário descrito nos evangelhos. Com certeza aqui a gente tem uma linda demonstração do que pode ser, o pode ser a comunhão de um homem com Deus e o trabalhar, o fruto do trabalhar de Deus na vida de um homem. Entre os 4 evangelhos, João é o único a falar sobre o Verbo. Ele é o único a dizer sobre o Verbo, o que definitivamente é uma visão plena, completa e poderosa do Senhor. Irmãos, nesse culto de ações de graças, pelo ano que se passou, por tudo que Deus fez na nossa vida e também pelo que esperamos que o Senhor faça na nossa vida, pela graça de Deus, o encargo aqui nessa noite é compartilhar algo sobre essa visão única do Evangelho, o Verbo. E especificamente falando sobre 2 momentos distintos dentro dessa visão. Não sei se você já notou isso, mas ao falar sobre o Verbo, João relata 2 momentos dentro da visão. Olha que interessante.
Primeiro momento é o verbo estava com Deus. No verso 1 ele diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No início da visão, o primeiro momento, João fala sobre o verbo com Deus. Esse é o primeiro momento. O segundo momento é o verbo estava no mundo. No verso 10 ele diz, o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. No segundo momento, João agora já não fala mais sobre o verbo com Deus, mas ele fala do verbo aonde? No mundo. O verbo com Deus e o verbo no mundo. Dois momentos distintos dentro dessa visão de João. E que unidos, irmãos, se completam e trazem, com certeza, extraordinárias lições. Então vamos lá, prestem muita atenção. Primeiro momento, o verbo estava com Deus. Vamos ler novamente. Acabou aqui. Vamos ler novamente. João 1, 1 a 5. Diz assim. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Esse momento da visão, observe, aos olhos de João são levados ao alcance dos tempos eternos, lá ao início, lá no princípio de todas as coisas. E João vê coisas extraordinárias. O que ele vê? Verso 2 ele diz, João vê o Senhor, o Verbo, no princípio com Deus. João vê o Verbo no princípio. E João vê ele no princípio, mas não só ele no princípio, mas como o princípio. No verso 1 ele diz, no princípio era o Verbo. Ele estava no princípio com Deus e no princípio era o Verbo. João vê o verbo no princípio, João vê o verbo como princípio, João vê o verbo com Deus, João vê o verbo como Deus. Ele diz, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Irmãos, nesta visão, o verbo literalmente, João está vendo a Deus. Quando ele olha e vê o verbo no princípio, João vê o quê? Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ao ver o verbo, João vê Deus. Nos versos seguintes, João vê mais assim. Verso 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ao ver o verbo com Deus, João vê que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem o verbo, nada do que foi feito, diz a palavra, se fez. Aos olhos de João, irmãos, o verbo fez todas as coisas. Sem ele, o verbo, nada do que foi feito, nada se fez. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E mais, versos 4 e 5, João diz assim, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Ao ver o verbo com Deus, João vê que a vida estava no verbo. Quando João vê o verbo, João vê Deus. Quando João vê Deus, João vê o que mais? A vida. João viu
a vida estava nele, no Verbo, com Deus. João vê a vida, e a vida, aos olhos de João, era luz. Ele diz, a vida estava nele e a vida era a luz. A luz dos homens. Que luz é essa, irmãos, que ele vê? Luz dos homens. Interessante isso, né? Quando João vê o Verbo, João vê Deus. Quando João vê Deus, João vê vida. Quando João vê vida, ele vê luz. Luz de quem? Dos homens. Luz para os homens. E ao ver a luz dos homens, João vê também a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Ao olhar para o Verbo com Deus, lá no princípio, João vê a luz dos homens que resplandece nas trevas. E as trevas, diz a palavra, não prevaleceram contra ela. Ao olhar para o Verbo, irmãos, João vê vida, João vê a vida, João vê luz, João vê a luz dos homens, a luz que resplandece e prevalece contra as trevas. Note bem aqui algo muito interessante nesse ponto. Ao olhar para o Verbo com Deus, João vê um embate já vencido pelo Verbo, pela vida, pela luz. Ele diz no verso 5, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Repare o tempo usado para esse verbo aqui. As trevas não prevaleceram. O tempo aqui é no passado, pretérito perfeito do indicativo, passado. Algo que já ocorreu, algo que já foi consumado desde muito tempo atrás, lá no princípio. Lá no princípio. Irmãos, que extraordinária, que bendita, que gloriosa visão o Evangelho traz. O homem vê o Verbo com Deus, o homem vê Deus, o homem vê o Verbo, vê o Deus que fez, que faz todas as coisas, o homem vê o Verbo, vê Deus que é vida, que é luz, luz para os homens, luz dos homens. O homem vê o Verbo, vê o Deus que resplandece. O homem vê o Verbo, vê o Deus que prevalece, resplandece e prevalece contra as trevas, fato consumado desde os tempos eternos. Que visão bendita! A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela, não vão prevalecer. Não prevalecerão, não prevaleceram, consumado. Essa é a visão de João sobre o Verbo com Deus, irmãos. Com Deus. Mas pensem comigo. Pensem comigo. Vamos trazer isso um pouco para nós. Imagine se de fato, de verdade, em realidade, todo cristão professo, ou seja, todo aquele que professa ser cristão, tivesse essa visão. Imaginem como seria a vida de todos nós se também esse fosse o alcance de nossa visão. Como seriam as nossas vidas? Eu pergunto, você vê Deus? Como seriam nossas vidas? Você vê aquele que fez, que faz todas as coisas? Como seria a nossa vida? Você vê a vida? Como seria a nossa vida? Você vê a luz dos homens? Como seria a nossa vida? Você vê hoje aquele que resplandece, aquele que prevalece, que já prevaleceu contra as trevas? Ou seja, você hoje tem o alcance para ver o Verbo com Deus.
Isso é tão alto para nós que a gente acha que às vezes até uma utopia. Mas, irmão, nós estamos falando de coisas aqui que a gente professa dizer toda hora. Eu tenho vida em Cristo, eu conheço a Deus, Ele faz todas as coisas. Imaginem se de fato todo cristão professo tivesse também esta visão. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Um homem viu Deus lá no princípio. O Evangelho faz o homem enxergar lá no princípio. O Evangelho faz o homem enxergar lá em Deus. Lá em Deus. Lá no Verbo. O Evangelho faz o homem enxergar, Cristo faz enxergar lá em Deus. Imagine como seria a nossa vida, irmãos, se em realidade isso fosse o alcance da nossa visão. Bom, esse é o primeiro momento da visão, né? Tem um segundo também, muito interessante. Segundo momento, o Verbo estava no mundo. João, versos 6 ao 13, capítulo 1, versos 6 a 13. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Esse veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esse é o segundo momento da visão. Agora, aos olhos de João, ele não vê mais o Verbo com Deus. Esse é o primeiro momento. Mas agora ele vê o Verbo aonde? No mundo. E ao ver o Verbo no mundo, o que João percebe? Ao ver o Verbo assim, João nota, por exemplo, João vê agora o Verbo como uma verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo o homem. No verso 9 ele diz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo o homem. João, nessa visão, vê uma movimentação, irmãos, vê um mover. O Verbo que a princípio estava com Deus, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio o Verbo estava com Deus, mas agora ele vê esse Verbo se movimentando. Na visão de João, o Verbo se movimenta. E ele que estava com Deus, o mesmo Verbo agora, nesse segundo momento da visão, passou a estar aonde? No mundo. Em outras palavras, irmãos, aquele que criou todas as coisas, que foi feito por intermédio dele todas as coisas, e tudo que se fez, nada, foi feito sem intermédio dele. Esse que fez todas as coisas estava com Deus, esse agora passou a estar aonde? No mundo. O Criador veio para estar aonde? Em sua criação. João vê o Verbo que é Deus, que é o princípio agora, literalmente aonde? No mundo. Verso 10, o Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Já pensaram sobre isso?
O Verbo Deus que criou todas as coisas, Ele mesmo veio ao mundo que Ele criou, estava aqui como a luz para iluminar os homens. Que atitude incrível foi essa do Senhor, não é mesmo? Ele, o Criador de todas as coisas, fez todas as coisas. Estava lá com Deus, mas Ele quis estar aonde? Ele quis se movimentar e estar aonde? Entre os homens. Eu fiquei pensando nisso. Eu lembrei da minha infância que eu gostava muito de brincar com aqueles Legos. E eu montava sempre umas estações assim, de foguetes e tal. Eram as minhas criações. E eu sempre me imaginava naquele negócio. Mas eu nunca pude estar naquele negócio, naquelas criações. Deus é o único que tem essa capacidade de criar as coisas e fazer parte delas. É assim conosco também. É assim com a nossa vida. Deus tem a capacidade de criar a nossa vida, de nos fazer todas as coisas. E de fazer parte dela. O Verbo estava no mundo. João vê. Bom, agora repare um detalhe aqui muito importante dentro da visão. Quando João vê a verdadeira luz vindo ao mundo, quando João vê o Verbo no mundo que ele mesmo fez, quando estava lá com Deus, então o que mais João vê? João vê que o mundo não o conheceu. João vê que os seus não receberam. Aquilo que um dia foi obra das mãos do Verbo, aqueles que um dia o Verbo fez, estes mesmos não identificaram, estes mesmos não conheceram, não receberam. João, ver o Verbo no mundo, declara: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. Veio para o que era seu, porque foi ele que criou todas as coisas. Mas os seus não receberam. O mundo não conheceu. Os seus não receberam. Que triste resposta! Que triste resposta o homem dá àquele que é vida, àquele que é luz. Aquele que estava com Deus e veio habitar, vindo ao mundo, iluminar todos os homens, o homem não recebe. O homem não conhece. Interessante a visão de João. João vê Deus. João vê Deus no mundo. E João vê o mundo não conhecendo a Deus. João vê os seus não recebendo a Deus. Essa é a resposta do homem em relação ao Verbo. Todos nós já demos essa resposta para Deus. Todos nós, na nossa vida, de uma forma ou de outra, um dia já demos essa mesma resposta a Deus. Quando o Verbo veio estar com eles, eles não receberam. Infelizmente, isso é um fato. Isso é uma realidade. Mas, mesmo diante desse fato, João ainda vê algo extraordinário. Nos versos 12 e 13 ele diz assim: mas a todos quantos o receberam, tomaram ele para si, abriram a porta da casa, né? Deixaram ele entrar, receberam. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome,
os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Irmãos, João vê que a todos quantos receberam o Verbo, a estes o Verbo deu-lhes poder. O Verbo estava no mundo, irmãos, e quando ele estava no mundo, todos quantos eles receberam dele também. O Verbo deu-lhes poder. O Verbo veio ao mundo, iluminar todos os homens, mas o mundo não recebeu. O mundo não o conheceu. Mas quantos os receberam, receberam dele poder. Deu-lhes poder. Poder para quê? Poder para quê? Poder para um fim específico. Poder para serem feitos. Feitos, filhos de Deus. Poder para nascerem de Deus. Isso aqui é extraordinário. Em outras palavras, João vê que receber ao Verbo é poder para uma incrível transformação. Se você recebe o Verbo, se você recebe a vida, se você recebe a Deus, você recebe poder. Poder para uma transformação. Poder para ser feito em Filho de Deus. Uma experiência espetacular, irmãos. Filhos de Deus, feitos em Deus. Nascer de Deus, não do sangue, não da vontade da carne, não da vontade do homem, mas de Deus. A vontade do homem não gera isso. A vontade da carne não gera isso. Deus gera isso. Poder de Deus gera isso. Poder de Deus gera isso. A gente se esquece muitas vezes da perspectiva do Evangelho. A perspectiva do Evangelho. Qual é a perspectiva do Evangelho? Gerar filhos. Filhos de Deus. Filhos de Deus. Como a gente anda muitas vezes longe da perspectiva do Evangelho. Porque a gente fica tão preocupado em resolver os nossos problemas, em resolver as nossas angústias, em resolver os nossos dilemas, mas a gente se esquece que o Senhor tem poder para fazer filhos, para criar filhos, não da carne, não da vontade do homem, de Deus. Não do sangue, de Deus. De Deus. Irmãos, ao ver o Verbo no mundo, João vê uma verdadeira luz. Por que verdadeira luz? Por que verdadeira luz? Há outras luzes. Há muitas luzes. Mas uma só é verdadeira. João, ao ver o Verbo no mundo, vê a verdadeira luz que é vinda ao mundo. João vê uma luz que ilumina todo aquele que o receber. João vê um poder que é dado aos homens para fazê-los filhos de Deus. João vê que o Verbo faz filhos nascerem de Deus. O Verbo, ao entrar no mundo, ao estar no mundo, ele veio fazer, gerar no seu poder filhos de Deus. A incubadora celestial do Senhor veio gerar filhos de Deus. Bom, quem dera todos tivessem essa visão. Ver a verdadeira luz. Quem dera todos pudessem enxergar a verdadeira luz. Quem dera todos pudessem enxergar o poder. O poder. Quem dera
todos pudessem ver o milagre, a transformação do nascer em Deus. Nascer em Deus. Quem dera todos pudessem ver o milagre, a transformação de ser feito em Deus, filhos de Deus. Que visão bendita é essa, à luz do Evangelho. Bem-aventurados são os olhos que veem estas coisas. Irmãos, eu pergunto para vocês, você tem visto o poder? Você tem visto nascer em Deus? Você tem visto sendo feito em Deus? Você tem visto a verdadeira luz que ilumina? Tem visto? João viu. O Verbo estava no mundo. E a verdadeira luz é vinda ao mundo. Bom, João diz ainda assim sobre o verbo no mundo. João 1,14. Ele diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ao ver, ao olhar para o verbo no mundo, João então, de maneira conclusiva, vê que o verbo a si mesmo se fez carne. O verbo, a palavra de Deus, o princípio, Deus, ele era Deus, ele mesmo tornou-se carne, ele se fez carne. O verbo se fez, ele mesmo, em si mesmo, tornou-se carne. Para quê? Para habitar entre nós. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Que lindo isso, o verbo que estava no princípio com Deus, o verbo que era Deus, quis a si mesmo se fazer carne para habitar, para fazer morada, para fazer-se presente. Aonde? Entre nós. João, ao ver essa cena, diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João é o homem que vê o verbo entre nós. João é o homem que vê o verbo cheio de graça e de verdade. João é o homem que vê a glória do verbo, glória como do unigênito do Pai. Toda esta visão só é possível por isso. Toda essa visão que João tem só é possível porque o verbo se fez carne, cheio de graça, de verdade, revelando aos homens a glória do unigênito do Pai. Vimos, de João, a sua glória. Esse é o testemunho do Evangelho, irmãos. Esse é o testemunho real, legítimo, verdadeiro do Evangelho. Vimos a sua glória. A glória do verbo com Deus. A glória do verbo no mundo. Ah, quem dera hoje todo cristão professo, que se diz cristão, que professa a fé cristã, realmente tivesse os olhos para a glória do verbo. Pudesse declarar em verdade: vimos a glória como do unigênito do Pai. Vimos a sua glória. Esse é o testemunho do Evangelho. Esse é o testemunho desse irmão, desse cristão, desse discípulo. Vimos a sua glória. Quem dera hoje todos nós víssemos ele cheio de graça e de verdade. Que diferença seria o nosso viver se realmente, em verdade, em realidade,
todos nós tivéssemos olhos para estas coisas, vimos a sua glória. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. João se coloca nisso. Ele esteve entre nós. Nós vimos a sua glória. Nós vimos. Vimos ele cheio de graça, cheio de verdade. Que diferença seria, irmãos, se todos nós tivéssemos esse testemunho? Esta experiência. Vimos a sua glória. Irmãos, para finalizar, se unirmos esses dois momentos da visão do Verbo, o Verbo com Deus e o Verbo no mundo, a que conclusão a gente pode chegar? Que conclusão a gente pode chegar sobre isso? Eis aqui um olhar conclusivo sobre o Verbo. Assim como foi o Verbo para João, pode ser para nós também. O Verbo é o que nos tornou possível olhar e enxergar para os tempos eternos. O Verbo é o que nos tornou possível olhar e enxergar para tempos além do hoje, do agora, para além desse mundo. O Verbo é o que nos tornou possível olhar e enxergar para o próprio Deus, ver a Deus, enxergar a Deus. Os seus olhos precisam enxergar a Deus. Porque se não for assim, você não conhece a Deus. Se os seus olhos não veem a Deus, você não conhece a Deus. Você pode estar na igreja há muitos anos, pode ter lido a Bíblia de trás para frente, de frente para trás. Mas se os seus olhos não veem a Deus, você não conhece a Deus. O Verbo é o que nos tornou possível ver, irmãos, a sua glória. A sua glória. O Verbo é o que nos tornou possível vê-lo cheio de graça e de verdade. Graça e verdade. Uma vez que ele se fez carne e habitou entre nós, isso tornou-se possível. O Verbo é que nos tornou possível, irmão, também, não somente olhar, não somente enxergar, mas, sobretudo, ser. Ser algo que provém de Deus. Evangelho nos faz algo em Deus. Algo que provém de Deus, que nasce em Deus. O Verbo é o que nos tornou possível sermos, irmãos, feitos filhos de Deus. A questão é enxergar e a questão também é ser. Ser. O Verbo é que nos tornou possível nascer, sermos criados, gerados e amadurecidos como filhos de Deus. Meus irmãos, minha oração para esse Natal que se aproxima, para esse fim de ano que se aproxima e para o novo ano que chegará, é que os nossos olhos possam ver estas coisas. Que o Natal, o novo ano e o ano que chegará, Deus nos dê olhos, irmãos, para ver o Verbo de Deus. O Verbo com Deus, o Verbo no mundo, a glória do Verbo com Deus, a glória do Verbo no mundo. Que o Senhor nos dê olhos para ver, para contemplar, e para ser algo em Deus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Bom, para encerrar o ano, para encerrar o culto, pela última vez, irmãos,
a mesa do Senhor. E até vou pedir para... A mesa do Senhor é um momento muito importante para nós, porque esse verbo que se fez carne, ele é experimentado. João diz que aqueles que receberam ao Senhor, o verbo deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. E esses nasceram não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Toda a realidade espiritual desse momento na mesa do Senhor, ela não vem da vontade da carne, ela não vem da vontade do homem. Não há realidade em nós para gerar isso. Não há nada em nós para produzir isso. Isso é espiritual, isso vem de Deus. O verbo que se fez carne, isso é em Deus. A visão do verbo, isso é em Deus. Isso é obra de Deus. Isso é fruto da misericórdia de Deus. Experimentar da carne, do sangue em Cristo, fugindo, correndo acima do ritual, isso é em Deus. Isso é obra de Deus. Isso é experiência em Deus. Por isso que a religião não pode oferecer isso. Por isso que a igreja não pode oferecer isso. Porque quem oferece isso é aquele que vê e que experimenta em Deus. É Deus quem oferece isso. A mesa do Senhor, irmãos, é uma realidade em Deus. Eu só experimento desse verbo, desse sangue, dessa carne, uma vez que eu experimento a Deus. A primeira coisa que João vê na visão dele é Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A primeira coisa que ele enxerga é Deus. Sabe a primeira coisa que precisa acontecer conosco para que realidade espiritual seja, de fato, a nossa experiência? É ver Deus. É enxergar Deus. É as escamas caírem, os olhos serem renovados e eu enxergar o quê? Deus. Eu não posso produzir a vocês realidade sobre isso. Deus pode. Nenhum de nós pode. Deus pode. A realidade está em Deus. A experiência com o verbo está em Deus. A experiência dos filhos de Deus está em Deus. Tudo converge a Ele. Tudo está nele mesmo. Porque Ele é o começo, o princípio, é o meio, é o fim. Ele criou, Ele veio habitar, Ele se fez carne. Tudo está nele. É Ele quem tem poder para dar. Tudo está nele. Tudo está nele. Irmãos, a nossa vida está nele. Toda a nossa existência está nele. Nele nos movemos, existimos, diz o apóstolo Paulo em Atos. A nossa existência está nele. O ser está nele. A nossa experiência de vida está nele. Mas a gente pode passar por essa vida sem o conhecer. Sem o receber. Para conhecer, eu preciso receber. Todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O poder da mesa do Senhor, o poder dentro desse momento espiritual, ele está em Deus. E para experimentar esse poder, eu tenho que recebê-lo. Eu tenho que aceitá-lo. Eu tenho que identificá-lo. E abrir as portas. Abrir a vida. Crer em seu nome, crer na sua obra, crer na sua cruz, crer no seu sangue, crer na sua experiência. A experiência com Ele. O Verbo estava no mundo. Depois que João viu o Verbo
O verbo que estava com Deus, João viu o verbo no mundo. Aquele verbo se aproxima. A mesa do Senhor é uma experiência da aproximação de Deus. Nós experimentamos desta aproximação. É vindo ao mundo. Habitou entre nós. Vimos cheio de graça, de verdade. A experiência do verbo com João, ela é vista próxima. Ele vê lá no início, mas ele termina falando dele próximo. Entre nós. Andando, habitando, fazendo morada, se fazendo conhecer, iluminando todos os homens. Aquela luz que resplandece, que prevalece, iluminando de fato, em verdade, alcançando o coração dos homens. Alcançando, tirando, dissipando as trevas dos homens. Testificando no coração dos homens. O coração, irmãos, é iluminado ao receber a Cristo. As trevas se dissipam ao receber a Cristo. Esse momento é um momento de fazer memória de que um dia a luz brilhou nas trevas. Um dia houve o nascimento, o fazer filhos foi criado, foi iniciado na nossa experiência. O Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne. Paulo aos Coríntios, e é importante a gente fazer isso sempre, todas as vezes, porque assim a palavra nos fala. Em Coríntios 11, 26 e 30 diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Todas as vezes. Isso tem que ser assim. Todas as vezes desse comer e desse beber, isso tem que ser uma realidade. Todas as vezes nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Todas as vezes comerdes, beberdes, anunciais. Anunciais a morte do Senhor, anunciais a obra do Senhor, anunciais a cruz, anunciais o sangue que foi vertido, o precioso sangue que foi vertido. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice, indignamente será réu do corpo. Qual que é a grande questão? Temos que examinar a nossa vida. Porque isso não pode ser consumido de maneira indigna. Esse verbo, quando ele é recebido em verdade. Ele é recebido de coração. Eu tenho que, de fato, trazer ele para a nossa vida. Para a minha vida. Examine-se, pois, o homem, diz Paulo, a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Esse momento ele é um momento extraordinário quando nós estamos em Cristo e essa experiência ela é real no Senhor. Discernimos o corpo. Não tomamos indignamente, mas ela pode ser juízo para nós. Se tomarmos de maneira indigna, sem discernir o corpo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Esse momento é um momento de muita seriedade no Senhor. A experiência com o verbo é de muita seriedade, de muito temor. O mínimo que tem que ter no nosso coração é temor. Não pode faltar, em momento nenhum. Temor. Porque não é brincadeira. Porque não é uma religião. Porque não é um costume que nós temos. Para muitos, a mesa do Senhor é um costume. Não é um costume. É uma experiência com o verbo. É uma experiência em Deus.
é discernir o corpo, essa palavra. Discernir o corpo que foi dado, a morte do Senhor, como ele diz aqui. Bom, o apóstolo Paulo diz mais. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Irmãos, isso é o meu corpo, Jesus disse, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, Paulo diz, ele também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Esse momento é um momento de aliança. E eu costumo falar, quem pode ceiar na mesa do Senhor? Quem está na aliança. Quem tem aliança. Evangelho nos gera aliança. Há aliança no Evangelho. E isso a gente esquece muitas vezes. Aquele verbo que veio no mundo e nós recebemos, se aliançou a nós. Tem uma aliança conosco. No seu sangue. Aliança no seu sangue. Irmãos, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos porque reconhecemos que toda a realidade espiritual ela provém de Ti, Senhor. Seja na mesa do Senhor, ou seja no nosso caminhar contigo, nossa vida com o Senhor. Bendita é a palavra do Senhor, bendito é o Teu Evangelho, bendita é a luz do Senhor, bendita é a graça do Senhor, bendita é a misericórdia do Senhor, bendita é esta aliança no sangue. Bendito é o corpo que nos foi entregue, Senhor. Bendita é a morte do Senhor, que nos trouxe redenção, salvação. Bendito é o Senhor Jesus. Bendito é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Bendita é a experiência de ver a glória do unigênito do Pai. Bendito é o Verbo que estava com Deus. Bendito é o Verbo que estava no mundo. Bendito é a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todos os homens. Bendito é esse momento, Senhor. Bendito é a igreja, esse momento de termos, ó Pai, separados para termos parte contigo. Em união contigo mesmo, em união com uns com os outros, Pai, no teu sangue, no teu corpo, que bendita é a experiência de discernir o corpo, que bendita é a experiência de ter os olhos vendo a visão do Verbo, a luz, a vida que está em ti mesmo. Bendito, Senhor, é a vida que o Senhor deu para nós. Bendita é esta experiência. Senhor, a minha oração é que isso seja de fato uma realidade na vida de cada um dos meus irmãos e na vida da minha casa, da minha esposa, na minha vida, da minha filha, na vida de todos nós. Todos nós, essa hora que se aproxima, Pai. Vem alta noite, Senhor. Esta hora se aproxima, que o Senhor encontre em nós realidade espiritual, verdade espiritual, filhos de Deus, feitos filhos de Deus, nasceram de Deus. Senhor,
pela graça que há em Ti mesmo, pela misericórdia que há em Teu nome, faça disso uma realidade na vida de todos nós. Purifica os pecados, perdoa os pecados e traz convencimento, traz transformação, traz santificação, Jesus. Em Teu nome nós te pedimos. Senhor, eu quero colocar a semente diante do Senhor, mais uma vez. Pedir que em 2016 a semente conheça e reconheça plenamente a Tua vontade, Senhor. E que, Senhor, se for da Tua vontade, estarmos aqui, continuarmos aqui, manter esse trabalho, manter esta obra, que se for da Tua vontade, que o Senhor nos transforme por completo. Que o Senhor nos faça um em Cristo. Que o Senhor nos faça verdade em Cristo. Que o Senhor nos faça santos em Cristo. E que o Senhor nos faça cheios em Cristo. Cheios da Tua graça, cheios do Teu Espírito, cheios do Teu poder, cheios da palavra, cheios da verdade, cheios de santidade. Senhor, em nome de Jesus, sê conosco nestas horas tão difíceis, sê conosco, Senhor. Sê conosco, sê com a vida de cada um de nós, sê conosco, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, e oramos em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por esse culto, obrigado por essa hora, obrigado pela comunhão que teremos agora. Que essa comunhão seja na paz do Senhor, na alegria do Senhor e na graça do Senhor. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos?